Ponto de Vista de hoje traz um assunto pouco divulgado em Guarulhos. Se você digitar, por exemplo, em site de busca sobre a ditadura na cidade, vai ver que tem pouca informação sobre esse assunto. Mas será que Guarulhos ficou alheia ao que acontecia no restante do país? O nosso convidado de hoje sabe muito sobre esse assunto e vai contar pra gente. O Ponto de Vista começa daqui a pouco. Olá, eu tenho um convite para você que acompanha as transmissões da TV Câmara. Todas as segundas, às 15h45 da tarde, vai ao ar o Jornal da Câmara. Os principais fatos da Câmara Municipal de Guarulhos você vê aqui. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista. O programa de hoje recebe o Elton Soares, que é um historiador, um estudioso da história de Guarulhos há mais de 30 anos. O Elton veio à Câmara Municipal e propôs a instituição da Comissão da Verdade aqui na casa. Elton, obrigada pela sua presença. Eu estive procurando informação a respeito da ditadura da repressão aqui em Guarulhos, a Comissão da Verdade a respeito disso. Você propôs aqui na casa essa comissão. Não encontrei pouquíssima, para dizer a verdade, eu não encontrei informação sobre isso. Guarulhos esteve alheia a esse período, Elton? Como é que é essa história? Olha, pelo contrário, né? Aqui em Guarulhos foi assim um dos pontos de maior conflito com a presença de militares na época da ditadura. Porque aqui já tinha a base aérea, quer dizer, os fatos até antecedem um pouco a questão de 68, né? Quer dizer, já na ditadura Vargas já tinha indícios aqui de pessoas presas na base aérea, também no Padre Bento, quer dizer, no início do governo Getúlio, ali era um leprosário, né? E muitas pessoas, conta-se, isso teria que ser verificado, né? Conta-se que pessoas teriam sido presas como doentes, mas na verdade eram militantes do Partido Comunista na época, né? Agora, falando de 68, que é o caso que nós vamos tratar aqui, nossa, tem inúmeros casos aqui em Guarulhos que atestam a presença dos militares aqui, né? Registrados nós temos a cassação do prefeito na época, que era o Antônio Alfredo Nader, né? Que é substituído por Jean-Pierre de Moraes Barros. Esse personagem ainda está vivo. O Nader foi cassado assim, ele era do MDB e ele foi cassado assim de um modo inexplicável, né? Então ele está vivo. Não existia uma justificativa, ele foi arrancado do cargo, é isso? Aí tem versões do que teria ocorrido, né? A acusação, né, que teria sido forjada contra ele, né? Entendi. Eu acho que nós vamos ter a oportunidade de ouvir o Nader, né, na oportunidade para ver esclarecer. Eu acho que talvez até seria justo, talvez restituir o mandato a ele, né? Porque ele foi cassado assim de uma maneira que se não tem nenhuma acusação conforme consta nos autos, então teria que ser revista essa questão, né? Certo. Depois nós temos o assassinato de um jovem negro em Vila Fátima, que é o chamado Nego 7, né? E onde vai gerar todas as provas materiais para condenação do doicode em São Paulo. Certo. Então um jovem em Guarulhos é que gera que desencadeia todo esse processo. Eu tenho até as fotos aqui que eu trouxe, se eu pudesse mostrar. É essa imagem aqui, ó. Tá essa imagem o que é? Explica pra essa imagem é o padre Geraldo. E aqui nós temos escrito aqui o seguinte, ó. Esquadrão da Morte visto pelo padre. Certo. Então eu vou pedir para você mostrar, para você segurar bem paradinho assim, para quem está em casa poder acompanhar essa imagem. Então a gente tem aí o padre Geraldo, que é um personagem também que a gente vai chegar na história dele aí, dentro dessa história toda. O Esquadrão da Morte visto pelo padre. Pelo padre. E aqui tem aqui do lado, ó, 4 vozes. 4 vozes se levantam contra o esquadrão, né? Certo. E que vozes são essas? Então, e o que o padre viu, né? Porque está dizendo aí, né? O padre viu e esse assassinato desse jovem, ele era um jovem negro, casado, morava numa casa de aluguel, nas proximidades da igreja da Vila Fátima, na rua Padre Cláudio Arenal. Acho que, se eu me engano, número 33, eu estava lendo aqui, relendo hoje esse documento. E naquela oportunidade,
apareceu na Vila Fátima um grupo de 16 militares comandado pelo próprio Fleury, que era o cara que, Sérgio Paranhos Fleury, né, que era o delegado na época e o que comandava as ações do doicode, né? E eles apareceram lá e ficaram na frente da igreja. O padre ficou incomodado porque logo em seguida eles trouxeram uma pessoa presa e passaram em frente à igreja, ela era paroquiana, e ele foi procurar uma explicação, né, por que estava ocorrendo aquilo, né? Eles falaram, não, é só para averiguação. E eles montaram todo um esquema para matar o Nego Sete, né? Essa pessoa que eles passaram presa era o Nego Sete ou não? Era uma outra pessoa? Eu acho que era a Sandra, esposa do Nego Sete. Entendi. Aí ela foi recolhida num ponto, eles entraram na casa, numa pequena casa de aluguel que ele morava, e se entrincheiraram, né, na caixa d'água, nas proximidades ali, e o Nego Sete chega depois acompanhado, no final da tarde, né, de uma pessoa branca. Eles entram na padaria da Vila Fátima, tomam um café, e ele, o que é engraçado, né, que tem gente que fala que ele era bandido, né? E eu achei assim, quer dizer, primeiro uma pessoa que mora numa casa, tem uma família, trabalha, depois ele passa na padaria, toma uma cachaça e vai para casa. E um detalhe, ele trazia um pacote de discos, vinil, deve ser da época. Eu falei, isso me chamou a atenção, né? Quer dizer, uma pessoa que fosse supostamente um bandido, né? Talvez não teria uma casa alugada, né? Então, tem coisas aí, né? O dia inteiro na rua trabalhando, o dia inteiro na né? rua trabalhando, quer dizer, que bandido é esse, né? É possível que até o Nego Sete seja um dos militantes políticos da época. Existem fatos aqui em Guarulhos que comprovam, por exemplo, a presença dele na antiga Praça dos Quatro Poderes, que é aqui na Praça Teresa Cristina, que ali tinha um antigo greguinho, hoje o greguinho atual, né? Mas é onde reunia a esquerda, as pessoas mais assim, progressistas da cidade, né? E ele foi visto algumas vezes lá nesse local, né? E a perseguição era política, né? O que para a época provavelmente foi o crime que ele cometeu, ter ido ali e se reunir com essas pessoas. Conversado com pessoas, né? A história da Vila Fátima também depois a gente pode falar um pouquinho, quer dizer, quando em 1960 chega a Guarulhos os primeiros padres, né, de origem canadenses. E eles serão os responsáveis pela implantação das comunidades eclesiais de base em Guarulhos. Então, Vila Fátima vai ser assim, uma efervescência de movimentos sociais na época, e o Nego Sete eu acho que está nesse contexto, né? Então, ali nós vamos ter a Casa de Cultura Paulo Pontes, onde vai originar onde vai aglutinar toda a esquerda da época, né? As primeiras greves da POSP, que dos professores, ela aconteceu dentro da igreja, era patrocinada pelos padres da época, né? Então tinha uma proposta de uma igreja popular, estava dentro desse espírito da época, né? Então tinha todo um contexto ali que talvez o Nego Sete possa ser um militante de esquerda, né? E ele foi assassinado, ele entra em casa, quando ele entra em casa, o cara dá voz de prisão para ele vai levantar as mãos tinha recebido a voz de prisão, ele vai levantar as mãos, o cara atira e mata ele, traça ele, fura vários tiros, né? Mata ele e tal. E aí o sangue respingou na casa, no corredor, e aí o Fleury falou pro dono da casa, né, que ele alugava a casa, falou, olha, você trata de limpar isso aí, lava tudo, né? E as coisas dele você pode vender. Aí esse senhor que é o Antônio, né, que faz o depoimento, uma das quatro vozes, né, vai lavar a casa e tal, né? Passou um tempo, um dos padres da Vila Fátima fotografou todo o processo. O padre Geraldo tirou algumas fotos e teve um padre que sai de Guarulhos e vai para o Canadá, e depois o padre Geraldo entra em contato com ele e ele manda as fotos para cá. O Hélio Bicudo, que ainda está vivo, que foi o promotor que organizou todo esse processo contra o Esquadrão da Morte, veio a Guarulhos e procurou o padre Geraldo. E aí, quando ele estava em busca de provas para acusar o Fleury, quando ele vai olhar as fotos, exatamente eram as fotos do Fleury. E naquela data... Ele estava na foto, o próprio Fleury. O próprio Fleury com o braço quebrado, engessado. Eles tiraram fotografias, né? E na audiência, você vai observar, o Fleury veio na audiência aqui no Fórum de Guarulhos, né? Tem até o número do processo aqui, que acho que teria que levantar para a gente poder ter documentos, para ajudar na comissão da verdade, né? E aí os moradores que lavaram o sangue, que viram tudo, falaram, não, foi esse senhor aí, ele estava com o braço quebrado. Aí mostraram lá, tiraram fotos, né? As fotos mostraram ele com o braço quebrado, enfaixado. Nossa, foi a prova que levou à condenação do
do DOI-CODE em São Paulo. E essas provas foram gestadas em Guarulhos. Certo. A esposa dele, que passou, provavelmente foi ela que passou presa, ela ela continuou viva. Continuou viva, mas sumiu do bairro. Sumiu. Ninguém sabe dessa mulher até hoje, né? Nós temos pouca investigação depois desse período, né? Supõe-se que ela continuou viva, ou alguém Sim, sabe, já não conversou? existe assim, nenhuma fala, nenhum documento que ela tenha sido morta e tal. Eu acho que desapareceu talvez de medo. Medo. Né? E ainda hoje parece que no bairro, alguém me falava outro dia, que no bairro do Jardim Fortaleza tem pessoas que ainda presenciaram esse fato, né? Então, porque o Padre Geraldo já era um pouco mais idoso. O Nego Sete era mais jovem, a mulher dele também. É possível ainda, talvez até esteja viva, né? Mas teria que correr, ir atrás, buscar, ver onde é que tem informações. E né? muito provavelmente ela não queira... Também se expor, né? Porque foi uma coisa terrível, né? E foi o Padre Geraldo, então, que recebeu essas fotos de um padre que estava no Canadá. E foi ele que entregou. Então, não sei se a palavra articulou, mas vamos usar a palavra, articulou para que houvesse essa condenação, para que houvesse a constatação desse crime, foi o Padre Geraldo. Foi, na verdade, o Hélio Bicudo. Que foi até ele. Foi até ele. E ele que organizou todo o processo. Só que ele precisava de provas materiais, né, para a acusação dele. E essas provas estavam na Vila Fátima. Certo. O Padre Geraldo sofreu alguma... Depois, passado o fato, o Padre Geraldo, aí teriam que verificar, porque não tem nenhum documento, né? Mas ele foi jogado da torre da igreja. Então, lá na antiga... Porque hoje a igreja da Vila Fátima não é mais a mesma. Foi uma igreja que foi demolida, acho que tem 4 ou 5 anos, mais ou menos, né? Certo. E ele estava num dia lá na igreja e dizem que o Fininho, que foi um dos condenados, né? Compareceu e aí, sem que ele tivesse assim, esperando, jogaram ele da torre. Ele teve que ir para o Canadá se tratar, ficou muito tempo lá no Canadá, e retorna a Guarulhos em 1979. Aí ele volta a atuar em Guarulhos, né, o Padre Geraldo. E aí ele vai fundar o Centro de Defesa dos Direitos Humanos. Ele fundou aqui também a Pastoral Carcerária, em Guarulhos. Eu conheci o Padre Geraldo, do movimento de moradia. Ele é vivo? Ele é vivo, o Padre Geraldo? Não, o Padre Geraldo morreu não faz muito tempo. Mas contou bastante coisa do que viu. Nossa, o homem era uma memória muito boa, né? E presenciava tudo. Quer dizer, a luta de direitos humanos aqui em Guarulhos está muito ligada à presença do Padre Geraldo. Né? Ligada à igreja? Era, da Igreja Católica. Essa luta é ligada à igreja? O que você está contando é o padre, o outro padre que mandou? Acho que tem muito a ver, porque o Hélio Bicudo também é uma pessoa muito ligada à igreja. Né? Ele estava ligado na época, Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Certo. Que é um cardeal que vai encampar essa luta contra a ditadura também. E tem na figura do Hélio Bicudo essa pessoa. E na figura do Padre Geraldo em Guarulhos, né? Quem tem muita informação sobre o Padre Geraldo, da fundação do Centro de Defesa de Direitos Humanos, ainda é o Orlando Fantasini, né, que foi vereador aqui na Câmara. Também é uma pessoa que atua muito na questão dos direitos humanos, né? Então pode dar mais detalhes do final da vida dele, né? Eu acompanhei ele já junto com o Padre Raimundo no movimento de moradia, né? A gente tem aqui uma informação também que você passou para a gente, porque como eu comentei no início, as informações elas são muito difíceis, praticamente impossíveis, só um historiador mesmo para conseguir, de um professor que também esteve nesse processo todo. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar um intervalo, a gente volta com a história do professor Laércio, é isso? Laércio, Professor Laércio Barros. E para falar também, para entrar nesse assunto da Comissão da Verdade, o que é e o que é que você espera com essa comissão. O Ponto de Vista vai fazer um intervalo bem rapidinho e volta já. Para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, eu tenho um convite. Toda sexta, às 15 para as 2 da tarde, tem Câmara em Pauta, uma mesa redonda com convidados especiais que discute temas importantes para você, morador da cidade de Guarulhos. Câmara em Pauta, toda sexta, 15 para as 2 da tarde, aqui na TV Câmara, o canal da cidadania. De
volta com o Ponto de Vista, a gente conversa hoje com o historiador Elton Soares, que apresentou na casa um pedido para a instituição da Comissão da Verdade, que trata do período da ditadura, da repressão em Guarulhos. Elton, você comentou com a gente alguns personagens desse período na cidade e a gente encerrou o bloco falando do professor Laércio, é isso? Sim. Quem foi o professor Laércio nessa história? Então, o professor Laércio é outra pessoa também que está ligada à história da Igreja Católica, né? Uhum. Ali no fundo da Igreja Matriz, nós temos hoje a Universidade de Guarulhos, que foi a Farias Brito, hoje a Universidade, e tem um colégio antigo que é o chamado Colégio dos Padres Claretianos, né? Mas aquele colégio, na verdade, é o Colégio do Sagrado Coração de Maria, que é um colégio construído em 1920 por um grupo de freiras. Logo em seguida, os claretianos, os padres claretianos, assumiram a gestão da escola, que é a primeira escola particular de Guarulhos, e contratou na época, né, um jovem professor, seminarista, para trabalhar no colégio, e que era o professor Laércio Barros, né? E ele era responsável por lecionar uma matéria que era mais ou menos algo parecido com o SPB, né, que é a antiga Organização Social Política Brasileira, que foi instituída na época da ditadura. Uhum. E ele estava dando uma matéria para os alunos e ele passou um questionário para os alunos, assim, qual o papel do jovem na sociedade, como você vê o Brasil. E naquele colégio estudava diversas pessoas aqui de Guarulhos, e entre eles o filho do comandante da base aérea. O menino pegou o caderno, né, e levou para o pai para ajudar ele a fazer responder as questões, né? Muito provavelmente. O comandante olhou e falou assim: mas espera aí, isso aqui é perguntas feitas por um comunista. Aí disse que olhou e falou: não pode, esse cara é um subversivo. E aí ele acaba sendo preso no Colégio Claretiano, ficou preso 1 ano no presídio Tiradentes, aqui em São Paulo, isolado e tal, né? E aí, só por esse fato, né? Por conta de uma lição de casa. Por conta de uma lição de casa, né? O cara ficou preso 1 ano. Esse professor foi indenizado agora na Comissão da Verdade, né? Uhum. Essas indenizações que tem por presídio e tal. Está vivo ainda, mora em Campinas, é um atuante ainda, tem uma ONG, trabalha com projetos sociais e tal, né? Eu acho que é uma pessoa também que nós podemos trazer a Guarulhos para poder colaborar com esses depoimentos para a Comissão da Verdade aqui, né? Uhum. Você é um historiador, procurou muita informação a respeito desse assunto, por isso está muito envolvido com ele. Como é que surgiu a Comissão da Verdade para você? Foi parente, alguém que esteve envolvido, né, nessa situação, conversou com você e falou, vamos fazer, partiu de você? Como é que acontece a Comissão da Verdade? Então, o que eu penso assim, quer dizer, qual é o papel da história local, né? Acho que o papel da história local é resgatar fatos e trazer isso a público, né? Uhum. Até quando eu tive a ideia lá em casa, né, eu tenho 3 filhas pequenas, né, 2 de 14 anos. Ela já estuda ditadura e tal, né? A minha mulher também é historiadora. E aí eu falei, olha, vamos pensar nessa questão da Comissão da Verdade em Guarulhos. A minha filha, pai, não se mete nisso, pelo amor de Deus. As meninas de 14 anos. As meninas de 14 anos. Pai, não se mete nisso, você vai né, isso é um negócio tão perigoso, né? Aí eu fiquei pensando, mas qual é o papel do historiador, né? Quer dizer, o papel do historiador é deixar as coisas acontecerem e só ir naquilo que é bom para ele, né? Quer dizer, não, eu acho que o papel do historiador, da história local é essa, né? De registrar fatos e à medida em que acontece fatos na conjuntura nacional, como é a Comissão da Verdade, você auxiliar. Quer dizer, eu trago esses fatos, né? Isso está registrado em livros, em revistas e tal. Aí conversando com o Marcelo, que é uma pessoa que a gente tem uma intimidade, uma afinidade, Marcelo Seminaldo, né, o presidente da comissão, aí ele falou, não, perfeito, vamos fazer isso e tal, né? Então, quer dizer, é mesmo uma coisa de consciência, né? Eu poderia não ter falado nada. Então partiu de você mesmo, foi você que quis da fazer. Da minha consciência, de deitar na cama e falar assim, você vai arrumar sarna para se coçar. Mas já estou aqui, né? Mas eu já estou aqui, cara. Mais do que sarna que eu já tenho para coçar, só que eu sou cachorro, né? Então é aquela coisa da consciência, né? Então,
você poderia deixar o carro passar e não montar, né? Deixa para lá. Deixa para lá. E foi o vereador Marcelo Seminaldo que aqui na casa que comprou a ideia, né? Foi. Falou, abraçou a ideia, vamos dizer assim. Ele falou, vamos fazer. Inclusive, as meninas conversaram com ele e ele falou o seguinte, o meu pai esteve envolvido nisso tudo também. Sim. Então, para mim, parece que para ele também é uma questão de... Eu também preciso fazer um pouco por esse assunto, por essas pessoas que sofreram nesse período. É assim que você sente por parte dele também? Você acha então, que é isso? É um compromisso moral, parece? Que vocês estão com essa história? Teve um fato que aconteceu com o irmão do Marcelo, né? Que ele também foi assassinado em Guarulhos pela polícia, né? O irmão do Marcelo Seminaldo. Eu acho que era o irmão dele. Porque na época, quando o Albertão era presidente da Câmara, da comissão aqui na Câmara, foi feito todo um trabalho para verificar quem teria matado esse jovem e tal, né? E foi que eu já conheci o pai do Marcelo, né? O José Maria Seminaldo, que foi assessor do Eloy, no primeiro mandato na Câmara do PT aqui em Guarulhos, né? Então já tinha toda uma relação. E o Marcelo eu conheci, eu tenho 52 anos, né? O Marcelo deve ter, sei lá, 30 anos mais ou menos. Eu conheci ele criança. Né? Então esse encontro de duas gerações, né? De militantes, né? Você vê esses meninos hoje, né? Atuando e assim com a garra que eu acho que tem que ser auxiliado, né? E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Mas o Marcelo, por ele ser o presidente da Comissão de Direitos Humanos, né? Que a gente veio procurar para trazer mais luz sobre esse fato em Guarulhos. Né? E o que você espera, Elton, com a Comissão da Verdade? O que para você isso pode acrescentar? Você falou para a gente que deitou lá na cama e falou, tem que fazer, até recebeu crítica das filhas por causa disso, mas o que você espera com isso? Você acha que as pessoas vão estar dispostas a falar? O que você está esperando? Qual a sua expectativa com relação a esse assunto? Olha, eu acho que, assim, mexer em feridas é uma coisa delicada. Porque eu acho que muita gente que colaborou com a ditadura está viva em Guarulhos. E, assim, você tem gente contra e gente a favor. Até hoje você encontra na população muita gente que é a favor do estabelecimento de uma ditadura. Até nas manifestações que houveram em julho, né, em junho, você vê muita gente pedindo a volta do militarismo, né? Então, isso, acho que mexer em feridas é sempre algo que vai causar problemas, né? Você recebeu crítica de alguém, assim, do seu convívio mesmo, além das suas filhas, pessoas que... como eu trabalho muito, eu não tenho muito tempo para ouvir críticas, né? Eu sei que alguém deve ter falado, vai mexer com isso. Mas ninguém chegou em você e falou, deixa isso para lá, além das meninas? Não, ninguém falou não. Pelo contrário, todo mundo que teve acesso às matérias de jornais que foram publicadas, saudou como uma coisa positiva. Mas dentro de um público muito próximo que a gente convive, né? Não tive assim, a oportunidade, por exemplo, às vezes você vai na sauna e aí alguém lá leu a matéria, né? Algum clube onde tem pessoas de um outro métier, né? Eu também não tive a oportunidade de ir ainda, né? Mas também não está querendo saber se eles são contra. Você já fez, se né? eles já são tá a favor, eles têm que vir depois. Eu acho que a função da comissão é essa, né? Quer dizer, se tem alguém, é uma coisa que tem que ser aberta, né? Tem que ter o máximo de democracia possível, né? Quem que você espera que venha falar? Olha, eu acho que vai ser assim uma coisa de pegar laço mesmo, entendeu? Mas eu acho que o que eu penso, né? Eu acho que nós deveríamos tentar trazer aqui a ministra da Comissão da Verdade, porque Guarulhos tem essa coisa emblemática, né, dessas provas que foram gestadas aqui, fazer um grande evento aberto para todo mundo e depois a gente separar os depoimentos. E aí, esse relatório, a expectativa é que ele possa ser inserido no relatório nacional, porque eu acho que fecha um quadro, né? Até por conta do Fleury. Do Fleury. Eu acho que essa aqui para São Paulo, a gente sabe que aconteceu coisa em Minas, aconteceu em toda a parte do Brasil, mas São Paulo é São Paulo, né? São Paulo é uma coisa, é um mito na cabeça das pessoas, né? E aqui, essas provas, eu acho que é muito importante. E Guarulhos teve ainda a questão, você comentava comigo dos sindicatos, que também tiveram envolvidos nesse período, porque já tinham representatividade, até por ser uma cidade... Hoje não tanto mais, mas uma cidade onde as pessoas vinham para trabalhar, com as indústrias, bastante sindicato por aqui. Ele também teve uma representatividade nessa época? Teve. Você pega os sindicatos metalúrgicos, por exemplo, sofreu intervenção. O interventor que foi um cara chamado Joaquinzão, né, que é um cara que
vai intervir no sindicato, a diretoria é destituída. O Sindicato da Construção Civil também sofreu intervenção em 63, né? Não, já no período da ditadura mesmo, acho que é 68. Teria que ver com o pessoal nas atas lá do sindicato, né? Na greve de 63, na greve geral, muita gente de Guarulhos tinha participado, que é a greve que vai culminar com a deposição do João Goulart, né? A greve de? A greve geral de 1963. E muita gente foi presa também nessa greve de 63, né? Então tinha um núcleo aqui operário já bastante ativo, né? Tem uma pessoa que acho que ela vem aqui assim, com a dona Elvira, ela deve ter hoje por volta de 85 anos. O marido dela, o seu Jimenez, que era um dos primeiros militantes do Partido Comunista Brasileiro aqui, na época foi engraçado, ele teve que fugir. E ele tinha um poço na casa dele, até ele ter por lá no Torres de Bagi, e ele jogou todos os livros que ele tinha do Marx, do Lenin, de literatura de esquerda, né? Jogou dentro do poço. E em cima daquele poço nasceu um pé de abacate. Então, ela conta essa história. E é muito interessante, né? A gente poder... Dona Elvira com certeza vem, né? Porque é uma disposta a falar sobre o assunto. E até tirar uma foto do abacate que nasceu sobre a esquerda, né? Não é? Elton, você falou pra gente agora há pouquinho que algumas pessoas, durante aquelas manifestações no meio do ano, falaram sobre a volta do militarismo, né? Como que você vê essas manifestações todas, como que você acha que isso refletiu na rua? Você, um historiador, observando aquelas manifestações, acha que o Brasil já está livre desse período da ditadura? A gente já está... tirou isso da gente, até quem não viveu isso, escuta histórias, a gente até comentou aqui no intervalo, fica todo mundo prestando muita atenção quando a gente está falando sobre isso. Você acha que a gente já está livre, totalmente livre disso? Eu acho que não. Olha, o Brasil teve quase 400 anos de escravidão. E a forma como foi tratado os negros, né, foi uma coisa terrível, né? Tem uma imagem aqui, deixa eu aproveitar aqui que nós estamos com um livro aqui. Certo. A gente anda com... Quer ver? Tem uma imagem aqui. Anda com a história no bolso. Ando com a história no bolso. Tá Olha certo. aqui, ó. Eu gostaria de mostrar essa imagem aqui. Só deixar paradinha que ele pega. Era como os negros eram capturados na África. Depois, como eles eram transportados no navio negreiro. Todos de 20% a jogados, 30% morria. E depois, como eles trabalhavam. Quer dizer, isso ainda é um processo muito recente no Brasil. Quer dizer, a escravidão encerrou-se em 1888. Depois nós tivemos várias ditaduras, heróis brasileiros que foram esquartejados. Quer dizer, quando você pega, nós estamos aqui do lado da Avenida Tiradentes, né? Quer dizer, Tiradentes foi um caso de um cara que tinha um ideal de luta, lutava contra os impostos, o quinto, e ele foi morto e foi esquartejado. Aí nós tivemos a ditadura do Getúlio, muita gente foi presa. Depois nós tivemos a ditadura militar. Quer dizer, nós temos uma história de uma tradição brasileira de repressão, de esquartejamento de pessoas, né? Zumbi dos Palmares, Antônio Conselheiro, verdadeiros heróis nacionais, né, do povo, que foram, assim, trucidados, né? Então, acho que isso ainda é uma coisa que está muito presente. Por isso, eu acho que a questão de trabalhar bem a questão dos depoimentos, dar segurança para essas pessoas, né? É importante, porque essa coisa da repressão é uma coisa muito presente na cabeça de todo o povo brasileiro, né? É muito próximo ainda. Muito próximo. Tempo, né? A gente, democraticamente, nós somos bebês ainda, né? A quantidade de mulheres que morrem por causa de espancamento, né? Jovens, negros, né? Então, isso é uma coisa muito presente, é uma sociedade muito desigual, muito rica e muito desigual, né? Então, acho que essas manifestações, eu acho que é importante a gente resgatar histórias como essa para mostrar a crueldade, né? Pessoas que eram torturadas, assim, outro dia eu estava falando com os meninos aqui, né? O cara enfiar um palito de bambu, uma agulha embaixo da unha do cara e falar, e aí, você viu ou não viu? Né? Você vê até o que você nunca sonhou ter visto, né? Choque elétrico, né? Pau de arara. Mas assim, uma crueldade, né? Uma coisa foi terrível isso, né? Então, acho que nós temos que mostrar isso. Isso não é bom para ninguém, né? Acho que para quem faz e nem para quem sofre a violência, né? Mas é necessário, como você falou, cutucar a ferida, não é? Cutucar a ferida. Eu acho que nós temos que trazer isso até para essa juventude poder falar, olha, era assim, cara. Né? E aí, né? Para onde a gente avança, né? Tá certo. Eu acho que a gente não tem uma democracia ainda
porque a democracia é muito restrita no Brasil. Eu acho que só eleger prefeito e vereador, não, acho que nós tinha que eleger tudo. Tinha que eleger ministro, tinha que eleger os juízes, né, que é onde tem um poder, ou pelo menos ter controle sobre essas ações, né? Estou vendo que a gente vai precisar te convidar para um outro programa com muito assunto aí para você falar para a gente. Falo pra caramba, por hora, a gente te agradece pela presença e também pela sua solicitação no plenário da Câmara para a instituição da Comissão da Verdade. Tá legal. Eu que agradeço vocês, todo o pessoal de Guarulhos. Foi aqui que eu me tornei mais gente, né? Então, tenho muito a agradecer todas as pessoas e a cidade de Guarulhos. Tá certo, Elton. Obrigada pela sua presença. O ponto de vista de hoje fica por aqui. A gente conversou com o historiador Elton Soares. Tchau.